A palavra de Deus fala que Deus tem família. Lá em Efésios, capítulo 2 e versículo 19, nós somos apresentados à família de Deus. O apóstolo Paulo, falando, inspirado por Deus, sobre a obra do Senhor Jesus na cruz, fala como, através da cruz, ele reconciliou aqueles que eram inimigos, derrubou a parede de separação, as inimizades entre as pessoas, entre os povos, e os uniu como irmãos debaixo de um mesmo Pai. E assim ele fez com que eles que creem nele se tornem parte da família de Deus. Sim, Deus tem família. O diabo não tem família. O diabo não tem família. Ele nunca vai ter família. E ele sabe que a família criada por Deus aqui na terra é um protótipo do reino dos céus. Por isso ele trabalha tanto para destruir a família, para avacalhar, bagunçar a família, o casamento. Você vê que o movimento no mundo é para banalizar o casamento, para destruir as famílias, para provocar a inimizade, começando dentro de casa e se espalhando de dentro de casa para a sociedade. Então ele vai dividindo as pessoas em grupos e fazendo inimigos das pessoas. Esse é o trabalho do diabo, porque ele sabe que a casa dividida não prevalece. Ele sabe disso, por isso ele trabalha para dividir as pessoas, dividir famílias, dividir empresas, dividir igrejas, dividir casais, dividir a sociedade, dividir o país. Ele trabalha para dividir as pessoas. Ele é o mestre da divisão. Satanás é o mestre da divisão. Quando ele saiu do céu, quando Lúcifer saiu do céu, ele levou 1/3 dos anjos. Ele dividiu o céu e levou 1/3 com ele. Ele é o mestre da divisão. E você tem que estar atento a isso. Por que você tem que estar atento a isso? Porque talvez você está fazendo o jogo dele. Sem saber, você está fazendo o jogo do diabo dentro do seu casamento, dividindo-se da sua mulher, dividindo-se do seu marido, permitindo que a inimizade prevaleça entre vocês, o ódio, a repulsa, sabe? Cada um para um lado, o meu dinheiro, o seu dinheiro, essa divisão de opiniões, essa divisão de espírito, divisão de corpos. Quantos casais estão vivendo em casas separadas ou dormindo em quartos separados, não dormem na mesma cama? Quantos hoje normalizam o divórcio e até romantizam? Ah, filho, papai e mamãe te amam, mas você agora vai ter 2 casas, né? Agora você vai ter 2 casas, não vai ser uma casa só. A única diferença é que o papai vai morar numa casa, a mamãe vai morar numa outra casa, e agora você vai ter 2 casas. Olha só a criança sendo dividida ao meio entre pai e mãe, sendo rasgada ao meio. Então, o mundo trabalha para normalizar as divisões e talvez você está fazendo o jogo do diabo, permitindo e promovendo até mesmo essas divisões. Sabe, a gente vê hoje as pessoas gostam muito de fazer grupinhos. Lá no trabalho, elas se juntam com uma pessoa parecida com ela, que tem os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, então ela se junta com aquele grupinho, está sempre junto com aquele grupinho para falar mal da empresa, para falar mal do patrão, para falar mal do outro colega, para falar mal do outro departamento. Não, porque o departamento A é assim, porque o departamento B é assado. Porque o fulano lá da contabilidade eu não suporto, porque o Beltrano, o meu patrão, eu não suporto. E ficam derramando essas palavras de divisão, falando de divisão entre um e outro. Quer dizer, semeando a semente de Satanás dentro da empresa. Quer dizer, a pessoa é tão... Desculpe a palavra, eu vou falar uma palavra dura agora, agressiva, mas ela é tão burra. Ela é tão burra que ela fala mal da empresa que paga o salário dela. Ela fala mal da empresa que está ali, ela depende do sucesso daquela empresa e ela fica trabalhando contra a empresa.
Não, mas eu critico para melhorar. Não, você não critica para melhorar. Você critica para você ficar bem na fita e a empresa ficar mal. É isso que você está fazendo. Porque quem quer melhorar vai a quem pode fazer alguma coisa, vai ao patrão, vai aos responsáveis e fala assim, olha, eu estou vendo isso aqui na empresa, quero sugerir isso, quero sugerir aquilo. Quem quer melhorar trabalha para a equipe, trabalha pelo todo, não trabalha para si, não trabalha para derrubar o próximo. Então, o espírito de divisão, o espírito de Satanás, que não é família, que é totalmente individualista, ele está atuante no mundo hoje. Então, de um lado você tem o diabo, especialista em dividir, e do outro lado você tem Deus, que é família, que quer ser um. Quer ser um. Como Jesus orou lá em João 17, ele orou ao Pai pedindo que ele fizesse os seus discípulos todos como um com ele e um junto com os outros. Quer dizer, Deus quer promover a unidade e Satanás quer dividir. Você tem que escolher o lado que você está. Você tem que escolher esse lado. Em que time você vai jogar? O time da divisão ou o time da união? Você tem que escolher. Porque você está de um desses lados. Então o texto sagrado fala, lá em Efésios 2:18, porque por ele, pelo Senhor Jesus, pelo que ele fez lá na cruz, pelo seu sangue, o seu sacrifício na cruz, por ele, ambos, ou seja, os que estavam divididos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os que eram inimigos, agora têm acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, quer dizer, cidadãos do mesmo reino, concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos da família de Deus através do que o Senhor Jesus fez na cruz. Como isso funciona na prática? Se eu tenho Deus como meu Pai, e isso aconteceu no momento em que eu criei no que o Senhor Jesus fez por mim lá na cruz, eu criei nele, eu entendi que pelos meus méritos eu nunca poderia ser salvo, perdoado. Então, eu aceitei, pelos méritos dele, a morte que ele ofereceu como pagamento pelos meus pecados lá na cruz. Eu criei nisso. E eu entreguei a ele a minha vida. Eu não criei de boca, eu entreguei a ele a minha vida. Decidi, a partir desta crença, do momento da minha crença, eu decidi viver a minha vida pautada na palavra dele. Então, a partir desse momento, eu fui aceito, eu fui recebido na família de Deus como filho. Ele se tornou meu pai, eu me tornei filho dele, exatamente como Jesus. Como Jesus falou a Maria Madalena, quando ele ressuscitou, disse para ela, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado, ele disse, vá e diz aos meus irmãos, ou seja, Jesus chamou os discípulos de irmãos, ou seja, nós somos filhos do Pai, assim como Jesus é, somos irmãos dele. E ele ainda emendou dizendo, o meu Pai, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Quer dizer, ele nos incluiu na sua família. Então, quando eu criei em Jesus, eu fui aceito como filho na família de Deus. E logo, todos aqueles que também fizeram a mesma coisa, entraram para essa família, agora são irmãos, meus irmãos. Lembra que Jesus, quando visitado pela sua mãe, pelos seus irmãos, ele estava pregando numa casa lotada e a sua mãe chegou e lá fora mandou um recado dizendo, diga para ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui e querem vê-lo. Jesus então disse, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras. Ou seja, ali ele deixou bem claro que não era pelo fato de que ele tinha nascido de Maria como um instrumento que ela foi para dar a luz a ele, que ela era necessariamente família dele.
Para ser família dele, ela teria que crer na palavra dele tanto quanto as outras pessoas que ali estavam. Ou seja, ela não receberia privilégio nenhum se ela não cresce também. Isso é muito forte, não é? Isso chega a ser chocante para alguns marianos, mas é a palavra de Deus. Discuta com a palavra, não comigo. Enfim, pela fé nós somos feitos parte da família de Deus. E quando eu sou parte da família de Deus, então como é que eu posso brigar com o meu irmão? Já não é mais quem tem razão. Eu tenho razão ou ele tem razão. Não. O que o pai diz? O que o pai manda? Porque numa família, segundo Deus, o pai é a autoridade final. Então não há mais inimizade, discórdia, porque se o pai está dizendo A, então os filhos que têm juízo vão todos ecoar A. E assim todos estão na mesma página. Não tem mais inimizade, não tem mais briga. E aí se resolve problema de casamento, problema de família, problema de empresa, problema de igreja. Se resolve todos os problemas do ser humano quando estes manifestam a fé verdadeira no Senhor Jesus e no que ele fez lá na cruz. E assim se tornam filhos do mesmo Pai, família de Deus. E que maravilha é fazer parte da família de Deus. Você já é? Você faz parte? Se você faz, então alegre-se comigo e lute para que outros também venham fazer. Se você não é, ele ainda está aceitando novos membros desta família. O preço é a sua fé e entrega total ao Senhor Jesus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.